Seguinte, você já percebeu como o foco muda e cria as possibilidades? Eu preciso te contar um segredo. Ontem eu mencionei no vídeo passado sobre storytelling, como isso pode te alavancar para outro nível de faturamento, um outro patamar, dentro de uma entrevista de emprego ou dentro de uma negociação. E nesse vídeo de hoje eu queria te contar um storytelling, eu queria te contar uma história. A história de um judeu que foi preso nos campos de concentração de extermínio nazista. Ele perdeu toda a sua família foi exterminada na frente dele, fuzilada, brutalmente morta. E ele estava em sofrimento emocional e físico ao extremo, fraco, cansado e também muito depressivo, deprimido, porque ele não tinha quase que como razões mais para existir, mas quase que tomando força do seu íntimo ele conseguia continuar aquela vida que muitos e milhares e milhões de pessoas, de judeus, viveram naquele período nazista, principalmente, sobretudo, pós-Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, o ponto principal foi que esse homem, ele decidiu fortemente não sobreviver, não viver mais nenhum dia dentro daqueles campos de concentração. Ele tomou essa decisão e, mais importante, foi que ele acreditava que havia uma maneira específica de sair. Por mais que ninguém dentro daquele campo de concentração de extermínio na Cracóvia, por mais que ninguém nunca tivesse fugido daquele campo, ele acreditava fortemente que existia uma maneira. E ao invés de começar a se questionar com relação a como ele poderia sobreviver, ele começou a se questionar como ele poderia escapar, como ele poderia arrumar uma maneira para fugir daquele campo. Esse tipo de questionamento, repetido várias e várias vezes, mudou o foco dele. O foco passou de não mais sobreviver simplesmente naquela condição miserável, e sim de como ele conseguiria arrumar uma maneira. E as respostas que ele recebia dos seus colegas prisioneiros era que ele nunca conseguiria, porque nunca ninguém tinha fugido. Mas essas respostas não eram aceitas por esse homem. O nome dele era Let. E era muito importante, porque o Let ele se reafirmava essas perguntas, esses questionamentos dia após dia. Certa vez, a resposta chegou para ele. Quando ele estava trabalhando, ele trabalhava do amanhecer até o anoitecer, quando estava já se pondo o sol, onde os trabalhadores, os prisioneiros iriam voltar para os seus alojamentos, ele sentia um cheiro muito forte de carne apodrecendo. E era perto de onde ele trabalhava. Ele foi ver e verificou que eram corpos, cadáveres que tinham saído das câmeras de gás, ou seja, tinham sido exterminados, estavam nus, depositados na cacimba de um caminhão. Sem sombra de dúvidas, ele ficou assustado com aquela cena de extermínio, aquela cena terrível. Mas ao invés de começar a se questionar sobre a injustiça daqueles fatos, ou ao invés de se questionar sobre a brutalidade deles, ele simplesmente entendeu que ele não tinha mais o que fazer em relação àquilo que já tinha sido feito, aqueles corpos já eram cadáveres nus, depositados ali na cacimba daquele caminhão, e ele não teve dúvidas. O questionamento que veio foi como eu posso utilizar essa situação terrível para escapar, para me livrar, para adquirir liberdade. Então, ele tirou toda a sua roupa e se meteu no meio daquele conjunto, daquele grupo enorme de cadáveres, fingindo ser um cadáver, e esperou ardentemente até que o motor do caminhão ligasse. Um bom tempo depois, o motor finalmente ligou, e por uma curta viagem, o caminhão depositou todos aqueles corpos, aqueles cadáveres numa cova aberta. Let esperou até o momento de ter certeza de que ninguém mais estava vendo e ninguém mais estava por perto daquele cemitério a céu aberto. Então ele se levantou nu e correu por cerca de 40 quilômetros até a liberdade. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a diferença de Let para os milhões e milhares de judeus que morreram nesses campos de extermínio? A grande diferença, claro que houveram vários outros fatores, mas a grande diferença foram dois. Eu gostaria de destacar duas diferenças. A primeira é que ele fez a pergunta certa. E aqui vai uma reflexão para você. As perguntas são as respostas. Que tipo de pergunta você tem feito para si mesmo, para atingir o próximo nível? Ele fez as perguntas certas e não permitiu que respostas imediatas ou crenças limitantes de outras pessoas impedissem ele de focar naquilo que ele tinha em mente. O foco dele era em como achar uma maneira de fugir daquele local, de adquirir liberdade. E atento a isso, com fome por novas soluções, a um novo insight do próximo nível, ele conseguiu perceber uma oportunidade que ninguém mais conseguiria enxergar. E o segundo fator é que ele tinha decidido firmemente
que ele não mais viveria daquela forma. Talvez você esteja numa situação de incômodo, onde você não está no patamar que gostaria de estar. Na sua vida relacional, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida em relação à sua família, seus filhos. Você gostaria de repente de ter mais tempo com eles. Mas enquanto isso não doeu o suficiente para que você tome uma decisão firme consigo mesmo e acredite que existe sim possibilidade de mudar o jogo, de virar o jogo, de virar a mesa, você não vai sair do local onde você está. Isso precisa doer em você, assim como doeu em Let, a ponto dele dizer, não, eu não vou mais permitir que essa vida seja a vida que eu vou viver nos próximos anos. Você precisa dar um basta. Enquanto não doer o suficiente a vida que você leva, provavelmente você não vai dar um basta. Que tipo de decisões te impedem de alcançar o próximo passo? Será que você tem um desejo de emagrecer, sei lá, 10 quilos, 20? Será que você tem um desejo específico, claro, de repente faturar 30, 100, 300, 3 milhões de reais por mês? Que tipo de meta você tem? Será que você tem uma meta de ter 12 horas por dia com seus filhos? De 18 horas ativas você quer trabalhar 6 horas? De repente, se dedicar. Para isso você precisa entender que existem sacrifícios a ser feitos. E aquele judeu Led, ele se meteu num sacrifício de suportar aquele cheiro de morte apodrecendo nas suas narinas, o peso daqueles corpos sobre si, como que ele viveu a própria morte naquele momento, para que ele conseguisse sim ter liberdade. Então, consiga refletir nesses dois pontos de diferenciação. As perguntas são as respostas, você precisa se perguntar as coisas que te trazem para o foco da sua meta, e a outra questão decisória para que ele conseguisse a liberdade que ele tanto almejava e que ele decidiu alcançar, foi exatamente o ponto de virada. Aquele ponto em que Let disse, eu não vou mais viver esse tipo de vida. Independente de alguém à sua volta, no seu bairro, na sua cidade, nunca ter alcançado esse tipo de nível, você pode fazer a diferença. A pessoa que pode fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, é você. Enquanto você não entender isso, enquanto isso não subir ao teu nível de consciência até tomada de decisão máxima, você vai continuar vivendo a vida que você não gostaria de viver. Eu queria te chamar para essa vida esplêndida. Então, nesse vídeo de hoje, eu queria compartilhar sobre a história de Let. E que nós, eu, você, possamos tomar decisões firmes, questionamentos assertivos. As perguntas são as respostas. Nós possamos dizer basta para a vida que nós muitas vezes levamos e que não é satisfatória. Quando você disser basta, quando doer o suficiente para você dizer não quero mais viver esse tipo de vida e vou me esforçar e vou focar em direção à minha meta, aí sim o jogo muda. Você chega no nível de alto jogo. Ok? Se esse vídeo tocou em você, se esse conteúdo trouxe valor para a sua vida, compartilha ele com pessoas que você realmente se importa. E também nos segue no Instagram, Facebook e Twitter. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.